É isso aí. Tchau, até amanhã, até amanhã. De longe é formosa, é toda recalcada. Todo sábado, Serginho Groisman te faz companhia até altas horas. Jornal do Amazonas, primeira edição. Oferecimento Fogás, gás do povo disponível. Consulte no app Fogás as revendas participantes. Olá, bom dia para você. No João de hoje você vai ver vazamento de estireno, produto químico usado como matéria-prima principal na indústria de plástico e borracha, assusta moradores e quem mora na zona sul da capital, trabalhadores também por lá. Militares do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência desde ontem e a gente vai trazer para você todos os detalhes. Empresas liberam funcionários e região segue em alerta. Especialista explica os efeitos do gás e o que fazer nessa situação. Ontem nós mostramos aqui no João os cuidados dentro de veículos em dias quentes. E muitas pessoas enviaram mensagens falando sobre os problemas das altas temperaturas no verão dentro dos ônibus. Por isso, a nossa equipe está no transporte público e daqui a pouquinho traz mais detalhes sobre esse assunto. Vamos falar também hoje sobre o uso da inteligência artificial no período eleitoral. Tudo isso e muito mais a partir de agora e você pode participar do João 1. Pode mandar sua mensagem no 92985044085. Pode mandar foto, vídeo, mensagem, comentar as reportagens. Conta pra gente como tá a situação aí onde você mora, que a gente segue te aguardando. Seu João de hoje tá só começando. E a gente já começa o jornal de hoje falando desse vazamento de estireno, que é um produto químico usado como matéria-prima principal na indústria de plásticos e borrachas. O vazamento começou ainda ontem. Militares do Corpo de Bombeiros passaram a noite trabalhando para tentar resfriar o tanque por lá. E essa situação tem gerado bastante preocupação para quem trabalha no distrito e para quem mora na zona sul da capital. Juscelio Paiva traz para a gente mais detalhes desse caso e principalmente atualização, né, Juscelio? O que a gente já tem de informação sobre essa situação? Bom dia. Oi, Elane Guzmão, muito bom dia para você, para quem está em casa acompanhando o nosso Jornal do Amazonas, primeira edição de hoje. Nós seguimos aqui na frente da sede da empresa, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atua desde ontem. Hoje pela manhã eles informaram que estão na parte de resfriamento dos tanques, um deles onde aconteceu o vazamento do gás estireno no fim da tarde de ontem. Esse trabalho é considerado demorado porque os vapores ainda estão saindo de um dos tanques, então isso deve acontecer durante toda esta quinta-feira. Só para a gente atualizar, já são mais de 16 horas da atuação dos militares do Corpo de Bombeiros aqui no Distrito Industrial, depois que foi registrado vazamento em um dos tanques do gás estireno. Esse gás que é utilizado principalmente pelas indústrias que atuam na fabricação de materiais plásticos e aqui é produzida essa matéria-prima para distribuir para as outras empresas e ontem ocorreu esse vazamento. Sobre o trabalho que está sendo realizado nesse momento, mais cedo nós conversamos com o Tenente Soria do Corpo de Bombeiros, ele atualizou essa informação, vamos acompanhar o que ele disse. No momento a gente está fazendo o resfriamento do tanque, porque assim que o tanque aquece, há o vazamento desse gás. Então a gente está fazendo o resfriamento com água desse tanque. Quando a gente faz o resfriamento, cessa o vazamento do gás. Acontece que a gente está tendo um probleminha com água. A gente teve muita ajuda das empresas em voltas aqui para conseguir caminhão-pipa, tá auxiliando o nosso serviço aqui. No momento, a gente está esperando ser dissipado mesmo o gás. Já diminuiu bastante o vazamento, a gente está tentando fazer o controle, estamos fazendo o controle com o resfriamento do tanque. Acreditávamos que por volta das 6, 7 horas já teríamos cessado esse vazamento. Não foi possível, mas estamos trabalhando para cessar o mais breve possível.
Ou seja, os impactos ainda são percebidos nessa região. Inclusive, explicar aqui, eu e os colegas da imprensa utilizamos a máscara por causa disso, porque o forte cheiro de gás ainda é sentido por aqui. Tem um cheiro semelhante ao cheiro de tinta e também thinner, só para a gente conseguir explicar melhor. Agora, sobre essa situação toda, segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, Secretaria de Saúde, foram atendidas 16 pessoas ontem que passaram mal, inalaram também a situação desse gás, tiveram principalmente problemas de irritação nos olhos, nariz, garganta, mas também situação de tontura ou até mesmo outras pessoas que tiveram casos de enjoos foram levadas para a unidade de saúde. Já a Secretaria de Segurança, junto com outros órgãos do Sistema de Segurança Pública aqui do Amazonas, montaram um comitê de crise. A Prefeitura de Manaus também informou que montou esse gabinete de crise para auxiliar. São órgãos que envolvem Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, as polícias civil e militar, para também tentar entender o que aconteceu. A gente acompanha nesse momento que os fiscais também do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, estão nesse momento, já estavam no interior da empresa e estão retornando nesse momento. Ou seja, esse gabinete existe, daqui a pouco está confirmada uma coletiva para a imprensa para explicar sobre essa situação. Para a gente entender os impactos, o gás estireno, ele é um produto químico, como nós já trouxemos aqui, inflamável, tóxico e que pode causar problemas sérios de saúde. Sobre esse assunto, nós ouvimos um professor especialista da Universidade Federal do Amazonas. Vamos acompanhar o que ele disse. O gás estireno é um gás utilizado para a produção de plásticos, esses plásticos que a gente tem todos no nosso dia a dia. Ele é um gás incolor, ele pode estar te atacando e você não sabe que está sendo atacado por ele. Quando é que você sabe que você está sendo atacado por ele? Quando você começa a sentir uma irritação ao respirar, uma irritação bastante séria, quando você começa a perceber tontura, ou seja, você começa a ficar tonto. Além disso, ele ataca o sistema central nosso, o nosso sistema central. Professor Genilson Pereira, da UFAM, só para a gente complementar, além de devolver para você, agora com a presença mais massiva também, acabou de chegar uma caminhonete trazendo os servidores da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros já no local e também servidores do IPAAM, ou seja, eles já estão no local para entender a situação desse vazamento. Ontem a empresa já havia informado por meio de nota que esse vazamento foi causado pela alta temperatura em um dos tanques, eles que trabalham com os produtos químicos, e por conta disso teve que fazer a liberação desse gás que ainda está acontecendo nesse momento. Então é um trabalho que vai ser considerado demorado e delicado também. Segundo informações repassadas pela empresa, ninguém ficou ferido em decorrência dessa situação, felizmente. Mas nós trouxemos aqui o balanço da Secretaria de Saúde, pelo menos 16 atendimentos em hospitais aqui da capital, das pessoas que passaram mal em decorrência do vazamento do gás nessa região do Distrito Industrial. Lani Guzmão. Obrigada, Juscelio Paiva, pelas informações. Juscelio, lá em frente à fábrica, acompanhando toda essa movimentação, o trabalho realizado pelos militares do Corpo de Bombeiros, 16 horas de trabalho já no local para resfriar o tanque onde é armazenado esse produto químico. A gente segue acompanhando todos os impactos causados também pelo vazamento de gás. Inclusive, empresas liberaram os funcionários hoje de manhã. E sobre esse assunto, a gente segue no Distrito Industrial agora para conversar com o Daniel Ramos. Oi, Daniel. Oi, Lani, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Estamos exatamente em uma dessas empresas do Distrito Industrial, onde os funcionários foram liberados por volta das 10 horas da manhã de hoje. Movimentação ainda intensa nessa região da cidade, como a gente acompanhou esse vazamento de gás. Vamos lá no Distrito Industrial de Manaus, acompanhando a movimentação nas empresas, fábricas aqui do distrito, que liberaram os funcionários hoje de manhã, justamente por conta ainda da recomendação emitida pelos órgãos que estão atuando, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, muitos relatos de que o cheiro, o odor ali do gás continua muito forte na região, não só do distrito, quem mora na Cachoeirinha, no Japim, Educandos, Betânia, toda aquela região ali da zona sul da capital tem reclamado
bastante desde ontem desse odor que continua forte por lá. Daniel Ramos, conseguimos restabelecer a comunicação. Você estava, inclusive, falando para a gente, né? Trazendo informações sobre a liberação desses funcionários. Foi, Lani. Inclusive, um detalhe bastante importante que eu conseguia perceber agora, o áudio da nossa transmissão caiu por conta de um alerta emitido pela Defesa Civil. Esse alerta, que geralmente é emitido em dias chuvosos, hoje, nessa região da cidade, outros moradores, inclusive, puderam perceber esse alerta chegando no telefone. Por isso, o nosso áudio aqui da transmissão caiu, mas restabelecida. E, como eu dizia, essa aqui é um dos pontos aqui do Distrito Industrial, onde os trabalhadores foram liberados por volta das 10 horas da manhã. Algumas empresas localizadas na Avenida Açaí, Avenida Buriti, Avenida dos Oitis, entre outras tantas aqui do Distrito Industrial, ainda é possível sentir o odor característico desse gás estireno. Esse vazamento que aconteceu na noite de ontem ainda causa impactos e, se você acompanhar comigo, ainda é possível ver a grande quantidade de rotas saindo aqui dessa empresa que fabrica motocicletas no Polo Industrial de Manaus. Perguntei ainda há pouco dos trabalhadores, nós temos alguns bombeiros civis que fazem parte do quadro da empresa. Nesse momento, eles auxiliam no controle do tráfego dos veículos, auxiliando aqui a saída das rotas para liberarem os funcionários. O número, Lani, passa de 500 funcionários liberados somente nessa empresa aqui do Polo Industrial de Manaus. Agora, outro detalhe que chama bastante atenção é que nós passamos em outros pontos, ainda aqui do Polo Industrial de Manaus, e percebemos essa movimentação. É uma medida emergencial justamente para assegurar a segurança dos trabalhadores que atuam aqui no Polo Industrial de Manaus. Sobre isso, nós teremos uma entrevista com o presidente da SUFRAMA, Leopoldo Montenegro, que fala sobre essa medida emergencial de liberar os trabalhadores. Vamos acompanhar. A preocupação da SUFRAMA é com os trabalhadores que aqui labutam, com os trabalhadores que estão ao entorno do Distrito Industrial e todas as medidas necessárias e cabíveis no que diz respeito à avaliação das etapas produtivas, no que diz respeito à avaliação dos incentivos fiscais, no que compete à SUFRAMA fará e está dando todo o suporte necessário, não só aos trabalhadores, mas aos órgãos competentes para fiscalizarem esse ato. Agora, Lani, além dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus que foram liberados do expediente, nós também temos aqui duas imagens de comunicados oficiais de pelo menos 3 escolas públicas espalhadas pela zona sul da capital amazonense. Algumas escolas, então, também tiveram as suas atividades suspensas por conta desse vazamento de gás que atingiu todo o Polo Industrial de Manaus e outras zonas também da capital amazonense. Nesse comunicado, a gente consegue observar que é uma medida justamente para assegurar, a segurança de todos, tendo em vista que o gás estireno é um gás tóxico e ali ele causa irritações nos olhos, no aparelho aqui respiratório, na boca, no nariz, entre outras partes do corpo. Portanto, em algumas escolas também aqui da zona sul da capital amazonense, os alunos foram liberados das atividades. A gente tinha a atualização, até o momento 16 pessoas receberam atendimentos médicos em diversas zonas da cidade, ou seja, é uma medida de fato que chega nesse momento para justamente trazer um pouco mais de tranquilidade à população manauara. A gente escutou os bombeiros avisarem que não é totalmente prejudicial à saúde, As pessoas não correm riscos graves, mas é claro, qualquer sintoma diferente, a orientação é que essas pessoas procurem a unidade mais próxima de saúde, justamente para evitar qualquer tipo de dano à saúde. Vamos seguir por aqui acompanhando, Lani, qualquer nova atualização, você pode acionar que nós estamos à disposição. Volto com você, Lani. Obrigada, Daniel Ramos, trazendo atualização para a gente dos trabalhos lá no Distrito Industrial e a liberação das empresas por conta desse vazamento de estireno, esse produto químico, inflamável, inclusive. Temos imagens lá do alto para você que está acompanhando aí na sua televisão, imagens do William Duarte sobrevoando a área do distrito, bem em cima ali da empresa, onde foi registrado esse vazamento. Por lá, militares do Corpo de Bombeiros seguem atuando, já passam de 16 horas aí a quantidade de tempo que os militares estão atuando nessa área para o resfriamento desse tanque, onde está armazenado esse produto químico. A gente consegue observar, e tem confirmação dos bombeiros, que a liberação
ali de vapores continua para o resfriamento desse tanque. Por lá também a água, né, que está sendo utilizada para resfriar o tanque, para condensar de novo ali esse produto químico. Por lá, militares do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, ali técnicos da empresa também que estão trabalhando desde a tarde de ontem, quando foi registrado o início desse vazamento de estireno aqui em Manaus e que atingiu aqui a empresa, mas que tem afetado vários bairros da zona sul da capital. São muitos os relatos de moradores reclamando do odor, dos efeitos, né, do enjoo, da dor de cabeça, da ardência dos olhos. Como você viu ali, informações com o Juscelio Paiva do atendimento de algumas pessoas nas unidades de saúde por conta desses efeitos. A gente segue acompanhando todo esse trabalho que está sendo realizado no Distrito Industrial e daqui a pouquinho tem uma entrevista coletiva com militares do Corpo de Bombeiros para trazer mais detalhes, tanto do trabalho como também do que já se tem de informações sobre o início desse vazamento. A gente vai trazer para você todos os detalhes daqui a pouquinho dessa entrevista coletiva, do trabalho que está sendo realizado no local e a atualização sobre essa situação. Inclusive, se você quer participar, quer contar pra gente como está a situação aí onde você mora, manda sua mensagem, vale foto, vídeo, mensagem, comenta no 92985044085, esse número que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Para ficar mais rápido e mais fácil a nossa comunicação, você também pode acessar o Eu Amazônia. É a rede social do Grupo Rede Amazônica e nosso canal de comunicação direto. Nossas equipes estão nas ruas acompanhando todo o trabalho no Distrito Industrial e daqui a pouco voltam com informações desta entrevista coletiva marcada para agora de manhã com órgãos que estão atuando nessa ação e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no João. Agora a gente muda de assunto para falar de um ataque que assustou moradores da Zona Oeste. Uma casa foi alvo de disparos de arma de fogo lá no bairro Compensa. O ataque aconteceu na rua Adalberto Rangel e mobilizou equipes da Polícia Militar após denúncias de tiros na região. No local, os policiais encontraram marcas de disparos no primeiro e no segundo pavimento do imóvel. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas, os suspeitos estavam em uma motocicleta e um carro preto. Um dos envolvidos estaria armado com um fuzil, informações repassadas pelos moradores. Por lá, segundo testemunhas, a ação pode ter sido uma retaliação contra a família e esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. No G1 Amazonas tem mais informações também de um outro ataque. 2 homens, ambos de 21 anos, foram presos suspeitos de envolvimento em um atentado. No vídeo gravado pelos próprios criminosos, é possível ver o momento que vários tiros são disparados contra uma casa. Esse atentado ocorreu durante a madrugada no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Horas depois, os 2 suspeitos de envolvimento nesse ataque foram presos por policiais militares. A polícia também está investigando esse caso no outro lado da cidade. Moradores do bairro Coroado reclamam do abandono do Igarapé, que fica entre a Avenida Beira Rio e a Avenida Beira Mar. Esta imagem mostra pessoas entrando no Igarapé do Coroado, na zona leste de Manaus, durante a noite. Em outro trecho, pessoas ocupam a calçada e reviram as lixeiras. Durante o dia, o cenário se repete em diferentes pontos. Em plena luz do dia, este homem dorme no meio da calçada. Moradores denunciam a situação de abandono e dizem que a insegurança tem aumentado. É dia, à noite, é direto. Mas a questão desses moradores é que eles são usuários. E aí ninguém também tem coragem de mexer com eles, tem receio. Eles acabam querendo construir moradia aí dentro. E aí eles são bem desorganizados. É questão de higiene nenhuma. Quem passa por aqui também reclama da sujeira no local. Mesmo com lixeiras instaladas em pontos próximos ao Igarapé, para a população é necessária uma fiscalização mais rígida e um trabalho de conscientização sobre o descarte correto do lixo. O que precisa aqui mais é a fiscalização. Para organizar mesmo falta muita coisa. O Igarapé fica entre as avenidas Beira Rio e Beira Mar, uma região de comércio intenso. Além do movimento de pedestres e veículos, as calçadas também são ocupadas por vendedores ambulantes. Para esta auxiliar de cozinha, a desorganização traz riscos para a segurança dos pedestres.
Sei que todo mundo depende disso, né, de trabalhos autônomos aqui na Beira Rio, mas é meio chato de passar toda vez aqui, né? Às vezes tem que estar no meio da rua, às vezes tem carro que volta bater na gente, porque a gente tem que desviar o caminho por causa dos vendedores ambulantes. Na Avenida Beira-Mar, uma erosão avança sobre a rampa de acesso para cadeirantes e já compromete a estrutura do corrimão instalado na calçada. Segundo este morador, que pediu para não ser identificado, o problema existe há cerca de 6 meses. Quando isso aqui não desabar ou cair alguém aí dentro, aí vão tomar uma providência. Porque isso aqui já está tudo oco. Não tem mais o que fazer aqui, tem que fazer um serviço agora que preste, quebrar tudo e refazer. Já foi mandado para diversos órgãos da prefeitura e nenhum tomou, todos tomaram conhecimento, nenhum assumiu a responsabilidade de vir fazer o serviço. A prefeitura informou que o Igarapé já passa por um processo de revitalização. Ecobarreiras estão sendo instaladas para reter o lixo carregado pela água e reduzir a poluição. Avenida Beira Rio e Avenida Beira Mar, calçada, as muretas na orla do Igarapé, está 90% concluído, 90%. Situação de rua dentro do Igarapé, aqueles barracos daquelas pessoas que viviam dentro do Igarapé, nós conseguimos retirar todos eles, nós oferecemos oportunidade para eles, mas infelizmente tem uns que não aceitam oportunidade, mas eles não estão morando mais dentro do Igarapé. Se tiver um projeto, uma organização melhor, um espaço só para eles, para não dificultar a passagem dos pedestres, estaria ótimo, ia ser uma boa ideia, né? E segundo os moradores, hoje de manhã a situação permanecia desse jeito. A gente segue aguardando o posicionamento da Prefeitura de Manaus para saber quando o trabalho deve ser realizado por lá. Você viu aí várias demandas, né, repassadas pelos moradores do bairro Coroado, e não só por quem mora no local, por quem passa também. A gente está falando de 2 avenidas que são movimentadas, bastante movimentadas, dão acesso do Coroado ao Japií, inclusive a Universidade Federal do Amazonas, quem vem ali por dentro do bairro. Fica aí o apelo dos moradores e de quem trabalha ali na região para melhoria e trabalhos de manutenção justamente no Igarapé e em toda a região. A gente está falando também de calçadas ali, né? Porque fica a orla e as pessoas utilizam bastante. Agora, vamos lá para fora para ver como é que está o trânsito em Manaus. Você que está na capital do estado, a gente mostra imagens ao vivo do trânsito na Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como a Avenida das Torres, bem aqui no cruzamento com a Avenida Timbira, zona norte da capital. Imagens ao vivo do Centro de Cooperação da cidade, mostrando o trânsito intenso e fluindo bem para a hora. Inclusive, uma boa opção para você que está em direção à zona norte, em direção à zona leste. A Avenida das Torres é uma das principais avenidas da capital, que corta a cidade da zona, se a gente for pensar, desde a zona oeste, porque pega o trânsito de quem vem do Rapidão ali também, até a zona leste da capital, ali na Avenida Cosme Ferreira. Também é ponto de entrada e saída de Manaus, porque também dá acesso à rodovia estadual AM010. Agora vamos para a sua participação aqui no Jornal. Tem mensagem chegando na interatividade, inclusive você quer participar? Pode mandar sua mensagem também que a gente mostra aqui no J1. Dorinha, bom dia, Lani. Realmente está abandonada a limpeza na Beira Rio do Coroado. Sem contar que os pedestres não conseguem ali passar. Olha, a situação está complicada, disse a Dorinha, reforçando essa situação. E são muitas as mensagens chegando do Coroado, relatando sobre esse problema lá na Beira Rio com a Beira Mar. Tem mensagem aqui também, a gente segue com a participação. Bom dia. A empresa liberou os funcionários, o cheiro ainda está muito forte, muita gente passando mal. Deram assistência para todos e liberaram mais uma pessoa, relatando aqui, ó, empresa que está liberando funcionário hoje por conta, né, desse odor muito forte ainda de gás. Lá no Distrito Industrial, militares do Corpo de Bombeiros seguem atuando para o resfriamento do tanque, para conter esse vazamento. Por lá, o vazamento de vapores continua, mas numa situação um pouco mais controlada, segundo os militares. Inclusive, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva para falar mais sobre esse trabalho. Tem mensagem aqui também da Jéssica. Lani gostaria de fazer uma denúncia no município de Codajás sobre o descaso de dinheiro público e descarte incorreto de medicação vencida. Enquanto a população precisa de medicamentos, a Prefeitura retém, só manda para a UBS uma semana para vencer. Olha aqui a Jéssica, que inclusive fez um vídeo mostrando uma grande quantidade de remédios em caixa, jogados em uma área ali inapropriada. Segundo ela, remédio que seria ali, né, deveria ter sido disponibilizado para a população, mas são remédios vencidos
tecidos descartados em local inapropriado. Sobre essa denúncia aqui, o relato da moradora lá de Codajás, a produção do G1 já entrou em contato com a Prefeitura de Codajás, pediu esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde. A gente segue aguardando o posicionamento. Assim que essa resposta chegar, a gente traz para você aqui no G1. Tereza, um perigo esse gás. Muitas pessoas passando mal. Moro próximo do distrito. Minha casa está toda fechada, sem condições de deixar esse ar correr. Um perigo, disse a Tereza, relatando aqui também, olha, os efeitos, o impacto e também a conduta das pessoas dentro de casa, porque estão se sentindo, acabam se sentindo inseguras, né, por conta de toda essa situação. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse vazamento, o trabalho realizado lá na indústria e o que diz os órgãos de fiscalização também sobre esse caso. Antes disso, vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para todo o Amazonas com Pedro Dias. Oi, Lani, um ótimo dia a você. Nesta quinta-feira, os diferentes níveis de umidade pelo estado irão proporcionar condições climáticas diferentes pelo Amazonas. Acontece que ao sul do território temos tempo seco predominante. Já ao norte, o ar úmido ainda predomina. Mas não acaba por aí. Hoje, o dia será bastante quente em praticamente todo o Amazonas. Portanto, associando esse calorão à umidade que permanece intensa ao norte do estado, o resultado são chuvas isoladas, que nesta quinta-feira devem acontecer pela tarde em municípios como Tonantins, Santa Isabel do Rio Negro e Juruá, apesar do sol já ter dado as caras pela manhã. Mas como falei, apenas chuvas passageiras e em pontos isolados são esperadas nestas cidades. Ao leste e sul do Amazonas, nem isso, tá? Desde Guajará, Envira, até o Maitá e Apuí, quinta-feira de sol forte e não chove. Tempo estável que acontece também em Parintins e em nossa região metropolitana. Na capital, o dia se mantém ensolarado. A possibilidade de que chova é praticamente inexistente. Como consequência, 33 graus são esperados durante a tarde de hoje. Para amanhã, o predomínio de sol continua, apenas com uma pequena chance de que chova em pontos isolados. Eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a você. A gente se vê. Altas temperaturas mesmo, né? Inclusive hoje, com o céu nublado, a gente consegue sentir esse calorão. E ontem nós mostramos aqui no G1 os cuidados dentro dos veículos em dias quentes. E muitas pessoas enviaram mensagens falando, mostra esse problema das altas temperaturas e do verão amazônico dentro do ônibus. Por isso, Carla Mello aceitou essa missão e foi até o transporte público, né, Carla? Para falar pra gente desse dia a dia, minha amiga. Bom dia para você. Olha, Lani, vou te dizer que não é fácil e ainda é difícil, minha irmã. Eu não sou besta nem nada, fiquei aqui do lado que tem sombra. Mas, ó, tem gente que fica ali, ó, ainda do lado que tem sol e tenta se proteger do jeito que pode. Vou dar licença aqui para a senhora, vai tentar sentar. Deixa eu ver se eu consigo conversar com algum motorista de ônibus, algum passageiro. Vou sentar aqui perto do nosso amigo. Bom dia, seu nome? William. Seu William, a gente estava falando aqui, ó, a gente está na linha 049, pegamos aqui do T3, vamos seguir para o Mutirão, todo dia esse calorão aqui dentro? Todo dia, todo santo dia. E me diga uma coisa, o que faz para tentar amenizar aí esse calor dentro do ônibus? Consegue? É só pegar uma janela, a janela aberta e o vento corre. Senão, às vezes tem aquela janela de cima que não tem, fica no calor. A gente sabe que algumas linhas têm ar-condicionado, essa aqui não tem. Não, a alimentadora não tem ar-condicionado. Todas as alimentadoras não têm ar-condicionado. Para vocês entenderem, questão de alimentadora, são aqueles ônibus que rodam dentro dos bairros, não é isso, seu William? Bairro para o terminal. Do bairro para o terminal. Geralmente as linhas, né, que tem ar-condicionado são aquelas que vão de um terminal para o outro, que andam aí, né, áreas mais extensas. A gente percebe aqui, ó, a população tenta, né, do jeito que pode. Deixa eu ver se eu consigo conversar aqui com essa senhora. Bom dia, meu amor. Seu nome? Cleia. Dona Cleia, ficou aqui do lado que tem sombra. Sim. Como é que é lidar com esse calor dentro do ônibus e sem ar-condicionado? Horrível, né? Muito quente. A gente chega a passar mal às vezes. Aí o quê? Quando entra um picolé, entra alguém vendendo uma água? A gente compra, né? Se tiver dinheiro, compra. É o jeito para aliviar, né?
É verdade. E olha, é isso. Em alguns casos, a sensação térmica ela pode passar dos 40 graus. E isso aí realmente, como a gente conversou ali com a nossa amiga, reflete na saúde. O amigo aqui tá suando, tá de toalhinha no ombro, só assim, para aliviar o calor. Tu é doida. O sol tá muito quente, meu amigo. E para vocês que todo dia, né, de manhã, pega o sol da manhã, pega esse sol voltando da escola, o que faz para amenizar esse calor, amigo? Só a toalhinha mesmo e a água. Para secar o suor. É, tá difícil. Olha, a gente vai tentar aqui, olha, vamos aqui, vou pedir pro Ronald me acompanhar. Gente, olha, bom dia. Seu nome, meu amor? Anete. Dona Anete, tá aqui se escondendo do sol com a sombrinha. Se esconder, né? Pra o rosto ficar queimado, né? E me diz uma coisa, Dona Anete, todo dia é assim? Todo dia. Não tem como correr? Tem como correr, né? É só de noite mesmo. Consegue pegar linhas que tenham ar-condicionado? Não gosto. Por quê? Acho assim, cada tosse ataca a tosse. Aí tem um problema ali também, né, de doença respiratória, prefere com um ventinho. Vai com o ventinho, assim, pegando o ventinho da poeira mesmo. Tá certo. E você, meu amor, seu nome? Nete. Nete, também vai adepta do ventinho ou queria ônibus com ar-condicionado? Ar-condicionado. Para aliviar o calorão. Alguém aqui já passou mal dentro do ônibus por conta do calor? Já teve alguma situação de passar mal? Ainda não. Não, né? Mas aqui em Manaus é muito quente os ônibus, né, para andar, principalmente de tarde, né? E como é que a senhora faz, assim, para pegar um ônibus e tentar amenizar essa questão do calor? Tem algum jeito? É pegar um que tem um ar-condicionado, né? Aí quando não consegue? Pega esse daqui mesmo. É suportar o calorão? Obrigada. Seu nome? Dona Cildete. Dona Cildete, olha, a gente mostrou para vocês, né? As pessoas que ficam na janela tentam pegar aquele ventinho, outros ali se escondem, né? O que pode. Tem o amigo da toalhinha para secar esse suor que a gente sente, né? E que emana quando precisa pegar o transporte público em Manaus. Olha, um levantamento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana aponta um aumento, um crescimento, né? Na questão de passageiros por dia, né? Mais de 30 mil pessoas utilizando público em Manaus, um crescimento de mais de 6%. Ao todo, 530 mil pessoas utilizam o transporte público e, é claro, cobram melhorias, né? Eles querem essas melhorias do transporte público, não só a questão da segurança, mas principalmente, né, para melhorar a saúde. Aqui, ó, o povo se abanando. Então é isso. Algumas frotas, elas têm o ar-condicionado, mas como o seu William falou ali, geralmente essas alimentadoras, como a linha 049, elas não dispõem, né, desse benefício. Como a gente falou ontem, né, Lani, o ar-condicionado no veículo, ele não é mais um luxo. Como a gente pode observar aqui pela população, é uma necessidade, principalmente no transporte público. Eu volto contigo. Obrigada, Carla Mello, pelas informações. E é isso, né? A gente fica ali tentando encontrar um lugar perto da janela para pegar aquele ventinho, mas às vezes o ventinho ainda vem com vapor, vem com aquele calor e próximo à janela acaba ficando um pouco mais exposto a esse sol e temperaturas altas, como a gente tem acompanhado, e está só no início do verão. Início do verão amazônico, temperatura fica bem maior ali em agosto, setembro, como a gente acompanhou nos últimos anos, inclusive segundo os registros do INMET, geralmente o recorde de temperatura vem lá no mês de setembro e aí, meu filho, aí o negócio é quente. Ônibus essa hora você ainda pega tranquilo. Agora, início do dia ou fim do dia, que aí junta calor, ônibus lotado, fica bem complicado. Falando dessas altas temperaturas nesse período de verão amazônico, daqui a pouco a gente volta a conversar com a Carla Mello, que hoje está dentro do transporte público falando sobre esses desafios de encarar as altas temperaturas dentro dos veículos. A gente também vai trazer informações para você de dermatologista, médica que alerta, né, para esses cuidados que precisam ter tomado nesta época do ano, principalmente dentro de ambientes onde essa sensação térmica pode ser ainda maior. Então não sai daí não, que daqui a pouquinho tem informação importante para você já se preparar para cuidar da sua saúde. Mesmo dentro do carro, muita gente pensa assim, coloquei a película, tô protegido, dependendo da película, às vezes nem isso, porque realmente você tem ali, né, o sol direto com aquela alta temperatura queimando a pele. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto e se você tem dúvida também, já participa, quer mandar sua mensagem, quer relatar essa situação, a gente traz aqui daqui a pouquinho a sua participação no João. Tem intervalo chegando, prometo para você que é rapidinho. Na volta, vamos falar
do uso da inteligência artificial que tem ajudado no dia a dia, no trabalho. Hoje faz parte, né, das grandes empresas, mas e o uso dessa IA durante o período eleitoral? O que diz a Justiça? O que pode, o que não pode? Quais os cuidados, principalmente no combate à desinformação? Os detalhes daqui a pouquinho. 11 horas e 21 minutos. Seu João, volta já. Sábado tem É de Casa com a visita de Tomás Aquino e Evaldo Macarrão, Ronei Bará, de coração acelerado. No Vivo Verde, sua horta vai ganhar os aromas inconfundíveis de hortelã e da menta. Você sabia que existem quase 50 variedades dessas ervas? No Duelo de Receitas, uma homenagem aos finalistas da Copa do Mundo. Vem, que você é de casa. Esses são os últimos dias para você participar da promoção na Torcida TV Lar. Compre e garanta seus números da sorte para concorrer. Roupeiro Demobile 6 portas, 10 de 170,90. Sala de jantar Polyman, 4 cadeiras, 10 de 181,90. Compre cama casal Marjon e ganhe kit colcha, 10 de 170,90. Toalha banhão Rosac, só R$29. Você pode ser o próximo ganhador. TV Lar, mudando com você. Cheirinho de feijão caseiro, carne assada, peixinho frito. Com seu talento culinário e o gás da Amazon Gás, não falta sabor e praticidade no seu dia a dia. As botijas de 7 e 13 quilos da Amazon Gás são sinônimo de qualidade, segurança e economia para o seu bolso. Peça agora suas botijas em uma das revendas autorizadas Amazon Gás. Amazon Gás, servindo melhor. Vem aí o maior festival de moto e rock da América Latina, Capital Moto Week. 10 dias de encontros, diversão e grandes nomes da música. Nazaré, Eagle Eye Cherry, Raimundos, Barão Vermelho e muito mais. A partir da próxima quinta, todo mundo na mesma estrada. Na Globo, emissora oficial do Capital Moto Week. Já de volta e com o assunto de política. Adilto Afonso foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. E sobre esse assunto, vamos à Rádio CBN Amazônia conversar ao vivo com o Ricardo Chaves, que está acompanhando esse assunto desde o início, né, Ricardo Chaves? Inclusive, uma determinação do STF para a realização dessa eleição na Assembleia. Conta mais detalhes para a gente. Bom dia. Oi, Lânia, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a primeira edição do Jornal do Amazonas. É isso, né, Lânia? Bem lembrado, acatando uma determinação liminar do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. O placar a gente já trazia aqui, inclusive, para o nosso telespectador aqui do G1. Foram 19 votos favoráveis pela manutenção e continuidade do Adilto Afonso como presidente da Casa, 5 votos contrários em uma votação convocada aí por conta dessa determinação liminar do Flávio Dino. Bom, o Adilto ele está à frente da Assembleia desde abril por conta da eleição indireta do governador Roberto Cidade. Inclusive, depois da votação, foi uma votação que não foi muito longa, foi bastante rápida. Inclusive, ele agradeceu o apoio dos parlamentares, defendeu a independência do Legislativo e fez um discurso voltado para a unidade da Casa. Apesar dessa ampla vantagem, Lani, o resultado também mostrou a existência de um grupo de deputados que manteve críticas à forma como ocorreu a sucessão na presidência da Assembleia, entre os votos contrários de parlamentares do PSD, do MDB, que defendiam a realização de uma nova eleição desde o início e questionava aquela mudança regimental aprovada em junho na Casa. Essa mudança, inclusive, foi justamente essa alteração que acabou sendo contestada no Supremo Tribunal Federal, que foi provocado pelo partido Solidariedade. Uma mudança aí que teve uma inserção, né, de um dispositivo dentro de uma matéria que estava tramitando na Casa desde 2023. Então, mas fica um outro ponto também agora, Lani, em discussão, porque com a eleição do Adilto Afonso como presidente da Casa, agora a discussão é sobre o preenchimento dessa vaga que foi aberta. Isso porque ele era o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas e, inclusive, sobre isso, deve ter uma outra eleição para preencher essa vaga de primeiro vice-presidente, mas isso em agosto, no retorno dos trabalhos legislativos. Volto com você, Lani.
Obrigada, Ricardo, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. Vai sair de casa? 101,5, você fica sempre muito bem informado. E ainda falando de política, o uso da inteligência artificial já faz parte do dia a dia, né? Principalmente auxilia bastante, não só no meio corporativo, no dia a dia mesmo, outros trabalhos, mas é preciso ali ficar atento no uso indiscriminado dessa ferramenta, principalmente em ano eleitoral e com conteúdos políticos. O combate à desinformação nas eleições é uma das prioridades do Tribunal Superior Eleitoral para impedir a disseminação de conteúdos falsos, manipulados ou fora do contexto, ali trazendo e falando sobre esse processo eleitoral. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o especialista em gestão de inovação, Yuri Veríssimo, que já está aqui no estúdio conosco. Seja muito bem-vindo ao G1. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. A gente tem falado bastante dessa situação deste ano, né? Que é um ano eleitoral e tem várias informações, várias regras para este ano. Agora, o uso da inteligência artificial está cada vez mais ali atribuído no nosso dia a dia. Está sendo utilizado, vários vídeos, você hoje consegue fazer inclusive manipulação de imagens, né? Se colocar ali do jeito que você quiser, mudar a cor do cabelo, mudar a cor da roupa. Mas acende também um alerta. Vídeos criados com inteligência artificial e de que forma isso pode contribuir de uma forma negativa nesse período eleitoral. Dá para perceber quando esse vídeo é manipulado, quando ele é criado por IA, por exemplo, para quem tem em casa, que recebe muitas informações no celular ali, por exemplo, tem como identificar? Olha, tem sim. Eu creio que a tecnologia está avançando muito e a IA vai avançar, mas ela ainda tem alguns parâmetros que você de casa pode olhar com o seu desconfiômetro ali. Por exemplo, quando a informação for algo muito exagerado, pesquise mais. Por exemplo, no período eleitoral, o TSE mandou que todos os partidos, quando fossem publicar algo vinculado com IA, vai ter que ter escrito em algum canto da tela, seja aqui, seja no canto, falando assim, ó, vídeo feito por IA. E caso não tenha, é melhor você ter cuidado. E para verificar, por exemplo, a forma da boca, a mão, são coisas que a tecnologia ainda não consegue fazer com exatidão, como eu estou aqui agora, como a Alane está aqui agora. Agora, o que a gente tem em relação a essas regras também? Afinal de contas, existe lá um cronograma e uma lista de regras, principalmente trazendo essa tecnologia para o nosso dia a dia, né? Isso. Em relação à eleição. As regras principais vai ser multa, né? Aqueles candidatos que vincularem qualquer conteúdo de IA de ofensa ao outro, sem verificar que é IA, vão pagar multas de 30 mil. 3 dias antes da eleição não pode divulgar nenhum conteúdo com IA, nem seja para falar bem de si, não pode, e um dia posterior também. Então vai ter essa questão da multa e a questão também de alguns dias que não pode usar IA. Agora, a penalidade só para o candidato ou quem fica disseminando essas informações e compartilhando também pode sofrer algum tipo de sanção? Olha, a regulamentação ela ainda está avançando. Eu creio que as pessoas que compartilharem ainda fica muito difícil, né? A gente teve o caso ano passado da eleição de São Paulo, que ainda está passando por alguns pontos e que originou até várias regras para a eleição desse ano. Agora, a sua recomendação como especialista para quem está em casa, para quem recebe muito conteúdo, para quem fica ali zanzando na internet por horas? Olha, se você vê algo realmente fora do comum, não compartilhe. Você pode lesar alguém, pode passar informação que não é real. Estamos num ano muito importante, então verifique, por exemplo, como eu falei, se tem uma taxazinha feita por IA, a informação, pesquise na fonte, veja aqui na Rede Globo, pesquise onde realmente a informação é passada com a autoridade. É isso, é o combate à fake news, a desinformação feito por todos nós juntos. Afinal de contas, estamos em meio a um processo eleitoral. Em outubro tem a votação, tem a eleição para escolher os governantes, quem vai administrar recurso público, dinheiro nosso, de impostos, para ser aplicado na saúde, na educação, na infraestrutura. Por isso, a importância de todos nós ali trabalharmos juntos com a informação correta, compartilhando aquilo que vem de uma fonte oficial, né, e evitando essa desinformação. Mais uma vez, Yuri, muito obrigada pelos esclarecimentos, por trazer um pouco mais para a gente em relação a informações que tratam, né, tanto das regras do TSE, mas também ali do que a gente pode identificar que é verdade ou não. Correto. Bom dia para você. E falando de eleição, na próxima semana aqui no G1, o quadro Qual Amazônia que você quer para o futuro? Você vai poder participar e nos contar. Manda um vídeo para a gente de até 30 segundos respondendo qual Amazônia você quer para o futuro. A gente vai trazer para você aqui no G1 essas mensagens que vão chegando, trazendo a opinião das pessoas nas ruas.
Agora, 11 horas e 31 minutos, vamos lá para fora? Te mostrar como é que tá o trânsito hoje em Manaus, para você que está na Zona Leste, indo em direção ao centro, à direita da tela. Avenida Cosme Ferreira, passando em frente à Feira do Coroado. Trânsito intenso e fluindo bem para a hora. Pega também mais à frente ali o trânsito de quem vem da Avenida das Torres. E lá na frente, aí você já pode encontrar uma lentidão por conta do fluxo de veículos que vem da Zona Norte. No sentido contrário, trânsito tranquilo em direção à Zona Leste, em direção ao bairro ou ao Distrito Industrial, dobrando mais à frente na Maternidade Ana Braga, em direção ao Armando Mendes. Esse cruzamento aqui, inclusive, bem próximo ali às avenidas Beira Mar e Beira Rio, onde mostramos ainda há pouco, aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição, a situação ali do Igarapé e a demanda também dos moradores, de quem trabalha na região, aguardando melhorias. Tem mensagem chegando aqui no jornal e a gente já vai direto para a sua participação aqui na nossa interatividade, aqui com o Raimundo. Peço, por favor, que venham fazer uma reportagem aqui no Igarapé do Passarinho. Não tem condições de fazer caminhada, pois está tomado pelo mato. Calçadas quebradas, muitos barracos, borracharias e carros abandonados. Acredito que da borracharia ele fala em relação a pneus, né? Às vezes que são descartados em locais inapropriados. Fica o apelo do Raimundo falando sobre a situação lá do Igarapé do Passarinho, zona norte da capital. Tem mensagem aqui também, a gente segue com a participação. Quero fazer uma denúncia. Nem todas as empresas estão liberando. Estamos obrigados a trabalhar porque a empresa não nos liberou. Tem rotas saindo da empresa e ainda tem colaborador preso dentro da empresa. Relato aqui de quem está lá no Distrito Industrial, né, relatando de algumas empresas que não liberaram. Algumas, inclusive, já emitiram nota, liberaram os funcionários hoje de manhã, seguindo uma recomendação dos órgãos que estão atuando ali no resfriamento de um tanque por conta de um vazamento de uma substância química que é utilizada muito na indústria de borracha, de plástico. Vazamento que começou ainda ontem, mais de 16 horas de ação do Corpo de Bombeiros para controlar esse vazamento. E daqui a pouco tem entrevista coletiva trazendo mais detalhes desse trabalho. E fica aqui o relato também do trabalhador, né, pedindo a liberação ali. Rosimara, gostaria de fazer uma denúncia. O município de Boa Vista do Ramos está em uma situação precária. Saúde, um caos. Moradores do município estão indo para a cidade vizinha para conseguir uma consulta. E até mesmo pagando no particular, porque a situação de lá está precária. Um verdadeiro descaso com a população, disse a Rosimara. Olha aqui, reclamando ali do atendimento de saúde no município de Boa Vista do Ramos. A produção do João vai entrar em contato com a prefeitura para saber mais detalhes dessa situação e como, né, qual é o trabalho que está sendo realizado por lá. O espaço está aberto aqui no G1. Ana, Lani, muitas empresas ainda não liberaram os funcionários. A minha é uma. Seguimos por aqui e muitas pessoas estão passando mal, disse a Ana, olha, relatando também a situação dentro de uma empresa. A gente vai, inclusive, Ana, manda qual é a empresa para a gente entrar em contato para saber, né, qual é o procedimento. E também, daqui a pouco, entrevista coletiva com os bombeiros, a gente também vai perguntar em relação a qual a recomendação. A liberação é para todo mundo, ou só quem está ali próximo demais ao vazamento? A gente vai também trazer esse questionamento aqui com os órgãos que estão atuando nessa ação e daqui a pouco traz mais detalhes para você. 11 horas e 34 minutos, vamos para o rápido intervalo e na volta vamos falar de esporte com ele, Thiago. Minha gente, a nova temporada do Que História é Essa? Poxa, tá Absolute Cinema. É cada história que parece filme. O desespero começou a bater a porta, eu abri, entrei no de novo de masculino, não tinha saído, eu falei, vou pra rua. Pra rua. Luciano Huck em 002, Sem Tempo para Esperar. Comédia romântica é bom pra assistir juntinho, né? Tá pensando em alguém já? Eu esqueci o brinco no carro. E ele usou, tava no micareta, pulando. Solange Almeida em Se Beber, Não Use Brincos. A melhor parte é que o ingresso tá garantido aqui na tela da Globo. Dia 23, só as melhores histórias em cartaz. Na nova temporada de Que História é Essa, Porchat? Visagem, misura. Aqui no norte, o nosso Halloween é diferente. A gente não vê fantasma, a gente vê visagem. Essa palavra veio do francês e significa rosto. Mas aqui, quando a gente fala que viu uma visagem, significa que a gente viu uma alma penada, um vulto, normalmente à noite. No Amazonas também encontramos outra palavra, misura, que significa a mesma coisa. Por exemplo, não vou ficar andando na rua de madrugada, essa é a hora que aparece visagem. De um lado, a Europa, de Espanha, de Portugal. E do lado de lá, a África, de Marrocos.
O que une esses 3 países vai muito além da próxima Copa do Mundo. E tem a força da história. Uma série especial em 3 programas. E a primeira parada é no Marrocos. Os azulejos aqui são cortados em pecinhas desse tamanho para formar mosaicos como esse. Vamos descobrir juntos os mistérios desse lugar. A Cidade Azul. Tradições que continuam vivas até hoje. Essa mesquita aqui atrás tem um papel muito importante. Ela representa a tolerância religiosa desse lugar. Amanhã, depois de Quem Ama Cuida. Tudo pelo amor ao Globo Repórter. Já de volta com seu J1 e esporte dentro do J1 para falar de futebol. Para você que está acompanhando a Copa do Mundo, para você que está como eu, ansiosa pelo Vasco hoje. Mentira, eu nem sei se vai falar do Vasco. Thiago Guedes, bom dia, meu amigo. Minha amiga Lani Guzmão, tudo bom, meu amor? Já tô vindo aqui da derrota do Brasil pro jogo do Vasco. Não vou falar derrota, pro jogo do Vasco. Já tô vacinada. Tá empolgada, porque o Brasileirão volta hoje, né? Sim. Jogos da 19ª Já rodada. tirei a blusa da naftalina. Tem Vascão em campo que vai enfrentar o Vitória. Sim. Vai conseguir a vitória para cima do Vitória? Com certeza. Estamos todos confiantes. Já choramos demais essa Copa. Tá bom já de sofrer. Lani, eu tô um pouco nessa. Tava conversando hoje mais cedo com o Breno. E eu acho que no fim das contas, Lani Guzmão, a culpa é nossa. Não é possível. Vamos torcer para a Argentina na final? É isso, porque cara, toda a seleção... Vamos pensar rapidamente. Você torce pro Vasco. Sim. O Vasco tá bem? Não. Seja honesto. Mesma coisa, Breno Cabral. Eu torço por um time que, minha Nossa Senhora, só me dá raiva. Falando em time do Thiago, tanta gente me para na rua pra falar: o Thiago torce pra time tal, pra time tal. Vocês nem imaginam nenhuma dessas opções que você fala. Só me dá raiva. Então vamos fazer o seguinte: a gente estava torcendo contra a Argentina, vamos torcer a favor. Vai que o problema é a gente, né, meus amigos? Porque, afinal de contas, é isso aí. A Argentina tá na decisão da Copa do Mundo. Que coisa, hein? Nas últimas 4 Copas, terceira final da Argentina à tarde. Inclusive, na Argentina, saiu uma entrevista do Messi falando da Argentina comemorando. Falando dessa preparação dele. Ele disse que 1 ano da vida dele, ele treinou todos os dias de manhã e de tarde para a Copa do Mundo. E tem essa entrevista, estava rodando bastante lá na Argentina, trazendo nessa preparação do Messi, que tomou essa Copa do Mundo como missão de vida. E ele deixou isso muito claro mesmo. Ele já tinha vencido a Copa de 2022 e aos 39 anos teve esse comprometimento para, de novo, liderar a Argentina no caminho aí de, não sei se mais um título, mas pelo menos mais uma final de Copa do Mundo. A gente tem um chaveamento, dá para mostrar rapidinho, meu diretor? Só para a gente, para quem está em casa, está aqui na tela, ó. Chaveamento, e é isso. No domingo, Espanha e Argentina. Vamos tirar a camisa da Argentina, porque eu tenho uma camisa da Argentina. Você tem? Não, Thiago. Vamos providenciar. Preciso providenciar, então, uma para você e uma para o Breno Cabral, para que nós, zicados, tenhamos condição de, alguma forma, passar essa falta de sorte para os argentinos. A gente brinca aqui, sempre na zoeira, lógico que sim, máximo respeito, o que a Argentina está fazendo é incrível. Que time, né? A gente precisa reconhecer isso. Infelizmente, que time. Fora do futebol, nenhum problema com a Argentina. Dentro do futebol, todos somos rivais e é isso. É sobre isso. E a gente vai seguir acompanhando na torcida agora pelos irmãos. Thiago, obrigada, meu amigo. Na torcida reversa, né? Para ver se a gente leva essa zica para eles. Eu acho que quem tá em casa, eu sou vascaína, entendeu? Obrigada. E hoje, Vascão e Vitória, boa sorte. Hoje, Vitória. Hoje, Vitória do Vasco. Torce pro Vitória hoje, só pra gente fazer esse teste. Thiago, bom dia. Nossa amizade está estremecendo. Se o Vasco ganhar, vai que. Valeu. Tá certo, obrigada, meu amigo. E hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, então vamos lá para Parintins, onde a festa começou e começou faz tempo, né, Karen? Programação, inclusive, atraindo muita gente de outros municípios. Bom dia. Bom dia, Lani. Bom dia para você que está acompanhando a programação da Rede Amazônica. É isso mesmo, chegou o último dia das festividades em honra à padroeira de Parintins. E a programação está desde as 6 horas da manhã. Nossa equipe está desde as 6 horas da manhã aqui na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, acompanhando as missas também. Teve missa às 6 horas da manhã, teve também missa 8 horas da manhã, que reuniu as paróquias também, tanto de Parintins, das comunidades rurais também, quanto das cidades próximas, de Maués, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Inhamundá.
andar estiveram presentes também celebrando aqui essa programação de encerramento. Às 10 horas da manhã teve missa aqui também em prol à juventude parintinense, a juventude que vem também visitar as festividades da padroeira. Agora as pessoas já estão se organizando porque já vai começar também a próxima missa, a próxima celebração, né? E o ponto alto também, Lani, dessa festividade é a missa das 17 horas, onde vai ter a missa, logo em seguida vai ter a procissão que vai sair aí nas ruas de Parintins, vai passar inclusive lá pelo Mural da Fé também, onde a gente mostrou, né, a construção do Mural da Fé, que é feito também por um artista parintinense com equipes, vai passar por ali e vai retornar até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Por aqui, então, vai ser encerrado com salva de fogos, também muita devoção, emoção e fé, Lani, por aqui. Foram 10 dias de festividades, também honra a padroeira de Parintins, trazendo milhares, né, de devotos, fiéis de outros lugares, outros estados também, para além também de pessoas que vieram de comunidades rurais também e estão presentes aqui em Parintins. Lani, volto com você. Obrigada, Karen, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. E falando de programação, hoje é aniversário de Manacapuru. A princesinha do Solimões completa 94 anos. Tem programação por lá e a Patrícia Souza traz os detalhes. Oi, Patrícia, bom dia. Oi, Lani, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo G1. Lani, hoje durante a tarde tem programação já começando, né, para os amantes do esporte. Hoje tem torneio aí de tênis de mesa. À noite, a partir das 7h30, a programação se concentra ali no Parque do Ingá. A programação ela começa com o DJ Di Andrade e logo em seguida segue com a apresentação da cantora gospel Maria Marçal, que vem aí, ela sobe ao palco com uma programação voltada aí para muita fé, união, celebração neste 16 de julho. E claro, Lani, fica aqui também a nossa homenagem ao Manacapuru, hoje, 16 de julho. Parabéns, Manacapuru, aí pelos seus 94 anos. Essa terra aí de gente trabalhadora, um povo forte, que é marcada aí por tradições culturais e, claro, pela beleza do Rio Solimões. Então, é uma cidade onde nasci e cresci e tenho muito orgulho de contar histórias todos os dias. Volto com você, Elane. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Obrigada mesmo. Parabéns a Manacapuru e todo mundo que vive nessa cidade linda e hospitaleira. Inclusive, se você não conhece, fica a dica. Pertinho de Manaus, a M070. Vamos para a sua participação aqui no Jornal. Tem mensagem chegando e a gente já vai direto para a interatividade com a Márcia. Aqui onde eu trabalho, as empresas não queriam liberar os trabalhadores. Foram 7 trabalhadores que passaram mal. Isso no terceiro turno. Teve mais no segundo também. Márcia relatando aqui, olha, os efeitos aí depois desse vazamento de gás aqui em Manaus, relatando como está a situação lá no trabalho dela. E daqui a pouco a gente fala mais sobre esse vazamento de gás e o trabalho que segue sendo realizado lá no Distrito Industrial, na fábrica onde foi registrado esse vazamento. Militares do Corpo de Bombeiros seguem atuando lá. Defesa Civil também já enviou um comunicado, você deve ter recebido no seu celular, que a situação ainda gera um alerta e por lá o trabalho continua. Hoje, inclusive, tem entrevista coletiva para falar sobre esse assunto. Ainda há pouco nós mostramos a situação aqui no G1, inclusive na interatividade, do descarte de remédios em um local inapropriado, segundo a moradora, lá no município de Codajás. Olha só o vídeo enviado por ela. Por meio de nota, a Prefeitura de Codajás informou que apura a falha que levou medicamentos e um lote de soro fisiológico vencido a serem encaminhados para a área de descarte comum. Segundo a administração, o erro foi identificado e corrigido imediatamente. A Prefeitura instaurou uma sindicância para apurar as responsabilidades e reafirmou o compromisso com a transparência e a preservação ambiental. Intervalo chegando e na volta, a gente traz mais informações sobre o vazamento de gás, sobre o trabalho realizado lá no distrito e orientações para você em casa. Seu João, volta já. A Fórmula 1 segue nos circuitos europeus. E as Ferraris entraram na briga. Charles Leclerc vem para vencer! Depois de quase 2 anos na Fórmula 1. E a Ferrari vencendo mais uma corrida no ano. Domingo. Temos um campeonato. GP da Bélgica. Fórmula 1 na Globo. O show da velocidade.
O que você faria com R$1 milhão? Nesta semana, no Hiper X-Cap, você pode faturar sozinho R$1 milhão! Ao todo, mais de 1,5 milhão em prêmios! Compre nas lotéricas. Hiper X-Cap! Quer navegar pelos rios da Amazônia com potência, economia e confiança? Na Importadora e Náutica Alfaia você encontra toda a qualidade dos motores Suzuki Marine. Conheça a tecnologia japonesa que é referência mundial. O maior estoque Suzuki do Amazonas está aqui. E se você é produtor rural, aproveite um desconto exclusivo na compra do seu novo motor Suzuki. Importadora e Náutica Alfaia, Rua dos Baréis, 169 Centro. WhatsApp 92 99408 4552. Que tal um cachorro quente doce como esse aqui? O Pequenas Empresas e Grandes Negócios veio até a Zona Norte do Rio de Janeiro conhecer um negócio que une gastronomia, criatividade e propósito. E você vai ver também. Depois dos 60, muita gente está descobrindo que ainda dá para começar a empreender nessa fase da vida. Salão de beleza mais sustentável. Um empresário do Paraná criou um papel para mechas que promete substituir o papel alumínio. É neste sábado e eu te espero. Até lá! Já de volta com o seu G1 e informações sobre o vazamento de gás que deixou Manaus em alerta. Daniela Branches traz atualizações. Bom dia, Dani. Oi, Lani, bom dia para você, para quem está acompanhando a primeira edição do Jornal do Amazonas. Só para a gente explicar antes que nós estamos utilizando máscaras aqui do lado de fora da fábrica onde esse incidente aconteceu, realmente porque o cheiro ainda está um pouquinho forte aqui para evitar qualquer tipo de problema e qualquer dano à saúde. O trabalho do Corpo de Bombeiros continua lá dentro, tá? A gente consegue acompanhar que eles tentam ainda fazer o resfriamento do tanque onde está esse gás, onde está acontecendo o vazamento desse gás. A gente lembra que é uma substância chamada etireno, que é utilizada como matéria-prima na fabricação de plásticos, resinas e borrachas, muito usada também aí na área de petróleo. E então está causando todo esse problema aqui nessa região. Pelo menos 18 empresas aqui dessa área suspenderam seus trabalhos, 3 escolas estaduais também suspenderam as aulas, né, liberaram os estudantes para casa e inclusive existem algumas orientações por parte da Defesa Civil para que se evite o trânsito aqui nessa área onde há o vazamento de gás. E em casa, quem mora por aqui precisa ficar com portas e janelas abertas, desligar os aparelhos que captam o ar, como os ar-condicionados, por exemplo, para evitar qualquer tipo de problema. Mas eu estou aqui com o Henrique Marinheiro, que é diretor jurídico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que faz parte aí do gabinete de crise que foi criado para tentar, de alguma forma, controlar toda essa situação e organizar todo o trabalho que está sendo feito para controlar. Vocês hoje, nesse momento, vão visitar a fábrica. Qual o objetivo desse trabalho agora? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Como você bem colocou, desde os primeiros momentos, né, da ocorrência desse sinistro, desse fatídico, o prefeito Renato Júnior determinou, instaurou o gabinete de crise, né, para que diversas secretarias trabalhando em conjunto, né, já pudessem intervir, né, principalmente por esse gás, esse material químico está afetando a população manauara, não só aqui no entorno, né? Ontem, informações preliminares, a gente já tinha conhecimento de que esse material já tinha chegado na 7 de setembro, na região central. Então você observa que o vento está levando esse material químico para toda a população manauara, né? E desde as primeiras horas de ontem, a gente já começou a trabalhar. Hoje a gente está dando continuidade, né, por ordem do nosso prefeito Renato Júnior, nossos secretários, para identificar, aferir quais são os efeitos e a extensão, né, que esse vazamento causou para a população de Manaus. Diretor, então, na prática, o que está sendo feito para ajudar nesse controle? Nós já encaminhamos hoje pela manhã os nossos 2 carro-pipas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tá, para ajudar o Corpo de Bombeiro ali com a água, né? As nossas equipes técnicas, os nossos químicos vão começar agora a fazer um estudo ao entorno para verificar se não houve nenhum vazamento e poluição do lençol freático. Então a gente está de imediato tentando conter os efeitos disso, até porque se você observar, ele ainda não foi sanado ali. O bombeiro ainda continua tentando conter, né? E a gente vai trabalhar nesse sentido. Né?
Eles vão, Lani, nesse momento eu vou liberar aqui o diretor, muito obrigada, viu, pelas informações. Eles vão liberar aqui a entrada, né, desses técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, então, para fazer essas averiguações aí dentro do trabalho que está sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros, mas aqui na área também existe a presença da Defesa Civil do Estado do Amazonas e também do município, para que eles possam acompanhar tudo que está sendo feito aqui. O Corpo de Bombeiros está lá dentro, vários carros do Corpo de Bombeiros, a equipe também técnica está toda acompanhando, e você acompanha aí na imagem agora ao vivo que o resfriamento continua sendo feito. Essa água está sendo jogada aí no tanque onde o gás, o etileno, está na sua forma líquida, né? A gente reforça que essa substância, né, a partir do momento que ela sai ali do tanque, ela evapora, né, e ela volatiliza muito rápido, então o vento acaba levando também esse cheiro para outros pontos da cidade. Mas o trabalho de tentativa de controle continua por aqui. Lani, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. E ainda sobre esse assunto, Juscelio Paiva acompanha uma entrevista coletiva neste momento com representantes de órgãos que estão trabalhando nesse comitê de crise. Juscelio. Lani Guzmão, nós estamos aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, onde acontece nesse momento uma coletiva para a imprensa. Estão passando detalhes acerca das atualizações do vazamento de gás na empresa do Distrito Industrial. Nesse momento, o secretário de Saúde do Amazonas está comentando sobre os atendimentos e saltou bastante o número de pessoas atendidas. 107 atendimentos, desse total, 104 pessoas receberam alta e 3 seguem internadas, segundo o secretário de Saúde. Agora, sobre a contenção do gás que está vazando ainda de um dos tanques, segundo o coronel e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleison Muniz, ainda deve durar cerca de 24 horas para ser dissipado. Essa é a estimativa, são 2 atualizações consideradas importantes. A coletiva começou agora há pouco, eles prestam esclarecimento acerca dessa situação, mas o que chamou a atenção foi o número de pessoas que procuraram as unidades de saúde de Manaus para buscar atendimento em decorrência aí, de problemas de saúde causados pelo vazamento do gás. 107 atendimentos, pelo menos 3 ainda permanecem internadas. Nós vamos seguir acompanhando a coletiva que acontece nesse momento e mais detalhes no G1 Amazonas e também a cobertura completa no Jornal do Amazonas, segunda edição. Lani. Obrigada, Juscelio Paiva, pelas informações. Você também acompanha atualizações sobre esse assunto lá no G1. A qualquer momento, várias reportagens estão sendo publicadas, trazendo todos os detalhes no G2, como disse o Juscelio, reportagem completa. Um artefato explosivo foi encontrado dentro de uma escola municipal, a escola Armando de Souza Mendes, lá no bairro São José, na zona leste da capital. Segundo a Polícia Militar, após a intervenção do Grupo Marte, o artefato foi retirado da escola e desativado. Inclusive, tem reportagem lá no G1 Amazonas também trazendo todos os detalhes dessa ocorrência policial registrada por volta de 5h30 da manhã de hoje, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram esse artefato explosivo, chamaram a polícia e o Grupo Marte, que é o grupo especializado da Polícia Militar no manuseio desse artefato explosivo, foi encaminhado para a escola, identificou ali o objeto, retirou esse objeto e fez ali a desativação. Inclusive, acesse o G1, que lá você fica sempre muito bem informado. Os detalhes dessa ocorrência, os detalhes também desse vazamento de gás que continua lá no Distrito Industrial. A gente tem, inclusive, imagens lá ali sobrevoando o distrito para mostrar como é que está esse trabalho por lá. Militares do Corpo de Bombeiros continuam no local mais de 16 horas de combate. Ali, não de combate, na verdade, de controle, tentando resfriar o tanque onde está armazenado este produto químico. A entrevista está acontecendo neste momento. Mais tarde você acompanha a reportagem completa. Antes de encerrar o G1, tem mensagem aqui do Aguiar. Quero fazer uma denúncia no Viver Melhor, lá no bairro Lago Azul, na Zona Norte. Muitos buracos. Falta água todos os dias. Quando chove, é impossível trafegar. Estamos abandonados. Olha, mais um relato da situação lá no Lago Azul, falando sobre essa drenagem de água. A gente já mostrou, inclusive, aqui outras vezes no G1, a situação por lá de bueiros entupidos, da situação da água que fica armazenada por muitos dias. Fica aqui o apelo do morador mais uma vez. Tem mensagem aqui também
Marcelo gostaria de fazer uma reclamação do esgoto no novo Hemoan. Está a céu aberto, odor horrível, em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil e está causando danos na rua, moradores e também para quem passa no local, motoristas. Marcelo Neves relatando essa situação ali em frente ao prédio do novo Hemoan. A gente vai entrar em contato, viu, Marcelo, para saber sobre essa situação e muito obrigada pela sua participação aqui no João. Seu Jornal do Amazonas, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada a você pela companhia e audiência. Mais notícias, mais tarde no Seu João 2. E amanhã te espero com muita informação. E sexta-feira, você já sabe, é dia de agenda cultural com opções de lazer no fim de semana na capital e no interior do estado. Até amanhã. Tchau. Jornal do Amazonas, primeira edição. Oferecimento Fogás, gás do povo disponível. Consulte na app Fogás as revendas participantes. Tem uma pergunta que me acompanha desde pequena. Por que minha mãe não ficou comigo? Você tá me dizendo que você me abandonou por causa de homem? Eu era uma criança. E foi justo a mulher que me abandonou que voltou precisando de mim? O que eu fiz com você? Uma mãe abandonar uma filha assim na rua não tem perdão, não. A Valéria falou que é pra eu tomar conta da Sol, casou. Como se já não bastasse tudo que eu tô passando, meu coração ainda foi se apaixonar por quem não devia. Você não consegue enxergar que eu te amo? Eu te amo. Eu amo minha melhor amiga. Eu amo a Grana, eu me sinto horrível. Eu te amo, você entendeu agora? Vaga na final. É hora do maior Inglaterra e Argentina de todos os tempos. Vem cruzamento pro gol.